Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos para louvor e glória do Senhor nesta noite e vamos orar, inicialmente clamando a presença desse Deus poderoso aqui conosco. Senhor, bendito o teu nome, glorificado seja o Senhor. Tu és grande, excelso e operas maravilhas. Tu és o único Deus digno de adoração, de glorificação e de exaltação. Esteja conosco, ó Deus, nos ajudando, nos abençoando nesta noite. Esteja, Senhor Deus, na presença do teu povo. Somos falhos, mas clamamos ao Senhor misericórdia. E que o Senhor use de graça e de bondade para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, Igreja de Cristo, iremos abrir a palavra do Senhor em Jonas. Jonas, nós vamos fazer duas leituras. A primeira, neste momento agora, no capítulo 1 de Jonas. Jonas 1, de 1 a 10, nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao som? Levanta-te, e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Texto da palavra do Senhor, uma primeira leitura neste momento. Nós vamos aproveitar a palavra, a orientação do Senhor, para nos aproximarmos deste Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Que nós possamos nos dispor para estarmos na presença do Senhor em oração e súplica. Entregue ao Senhor sua ansiedade. Vamos interceder pelos nossos irmãos aflitos, enfermos, Igreja do Senhor neste mundo, povo missionário. Entregue a sua família no altar do Deus de Israel. Nós vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, como fazemos, depois uma oração audível, na qual entregaremos no altar do Pai as adorações, louvores, confissões e petições desta noite da Igreja de Jesus diante desse Deus grande que fez os céus, a terra e o mar, desse Deus Criador e Deus Perdoador. Vamos orar.
Glorioso Pai, Deus eterno, nós, na Tua presença, Senhor, nos aproximando de Ti, ao invés de fugirmos da Tua presença. Estamos aqui diante deste Deus que fez os céus, a terra, o mar, este Deus soberano, infinito e glorioso, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, ó Pai, de todo mal, adorando o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, vida, respiração e tudo mais, o alimento, o trabalho, quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Bendito o teu nome, Senhor, porque tu és Deus dadivoso, amoroso para com a tua igreja, para com o teu povo. Clamamos, ó Pai, pelos que estão longe da tua casa, por aqueles que buscam fugir da tua presença, como lemos no texto. Traga novamente para junto do Senhor. Toque nos corações de jovens, irmãos, irmãs, famílias muitas vezes distantes dos teus caminhos, para que o povo do Senhor venha, retorne à tua presença, à casa de oração. Que o Senhor esteja nos leitos de enfermidade, abençoando os enfermos. Quantos, ó Deus, em fases terminais de enfermidade, em lutas diversas, em enfermidades do corpo, da mente, da alma. O Senhor pode curar, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor é soberano para agir, e nós clamamos pelos nossos irmãos, irmãs, por todos aqueles que precisam de um toque restaurador do Senhor, na saúde e no vigor. Abençoe também as famílias, conceda graça sobre os lares presentes neste encontro, nesta noite, também aos demais que carecem de uma bênção especial do Senhor no âmbito familiar. Esteja concedendo a tua luz, a tua graça, bênçãos, prosperidade, disciplina no temor do Senhor e submissão à tua vontade. Olha pelas lutas, pelas necessidades dos nossos irmãos. Quantas aflições, ó Deus, que não conhecemos, mas o Senhor conhece. Quantas lutas que não sabemos, mas o Senhor sabe. Conceda a tua graça. Tu és o Deus da restauração. Restaure vidas, restaure famílias. Abra as portas de emprego aos nossos irmãos que precisam trabalhar, aqueles que precisam de uma oportunidade, Senhor, profissional. Tenha misericórdia. Visita, nós te clamamos também, tu que és Deus soberano, a obra evangelizadora neste mundo. Ordena a tua graça sobre os nossos irmãos, irmãs, missionários, povo do Senhor muitas vezes preso, perseguido, temeroso, ó Deus, da violência dos homens e dos inimigos das nossas almas. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor se faça forte e conduza a obra evangelizadora neste mundo. Bendito o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado graça, luz, direção, forças. O Senhor é bendito e poderoso. Glorificamos o teu nome e oramos, entregamos todos os pedidos, adorações, louvores, clamores diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, ainda em Jonas capítulo 1, nós vamos dar continuidade no texto, a partir agora do versículo 11. Jonas 1, versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue,
quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós precisamos da Tua palavra, louvamos o Teu nome pelas Tuas verdades, que o Teu Espírito nos ensine, nos ilumine nesta noite, para que possamos crescer espiritualmente na graça de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós recebemos notícias as mais variadas, nas conversas informais, com amigos, pela mídia. Hoje temos as redes sociais, uma grande fonte de notícias. Algumas são verdadeiras, outras falsas e duvidosas. Em muitos casos, chegam a causar até problemas. Porém, as notícias são necessárias na nossa sociedade. Quem poderia dizer que pode viver sem as vantagens das notícias? Por outro lado, elas também podem gerar problemas. Consultando o dicionário, nós podemos ver o que é notícia. Notícia é um relato, uma informação, um acontecimento, um relato de algumas mudanças, informações gerais. O texto de hoje se insere em um livro bem conhecido, Jonas. A conjuntura histórica é o reinado de Jeroboão II, um monarca que foi um dos grandes líderes de Israel e trouxe um período de notável paz e prosperidade. O reino de Jeroboão II desfrutou uma grande expansão territorial, além do aumento populacional também e da atividade comercial. A nação de Israel foi realmente abençoada pelo Senhor nesse período, e o Senhor excelso era o Deus daquela comunidade. O livro é uma história de amor e também da misericórdia de Deus. Mas isso não deveria ficar restrito ao povo hebreu, principalmente devido à ampliação dos seus limites. Eles deveriam espalhar as boas novas da salvação. Todas aquelas dádivas recebidas da aliança com Deus. Mas surgiu no meio do povo o orgulho nacional, um particularismo étnico aflorou na nação e não conseguiram ver a sublimidade da graça de Deus. E o profeta Jonas, infelizmente, fazia parte deste grupo. Podemos ver nesses relatos de Jonas diversas notícias. E é sobre esse núcleo que convido a igreja a meditar. O nosso tema será as notícias e os comportamentos. As notícias e os comportamentos. Nós temos, num primeiro momento, a notícia de Deus a Jonas. Esse livro pode ser dividido em duas partes principais. Uma dos capítulos 1 e 2 e outra dos capítulos 3 e 4. Cada uma delas introduzida pela mesma expressão. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo. É com essa primeira notícia que o livro é iniciado. Veio a palavra do Senhor. Você já leu isso antes, no Antigo Testamento. Uma enunciação que é usada 112 vezes no Antigo Testamento. Ela descreve a revelação de uma mensagem divina. Foi uma ordem expressa do Senhor ao seu profeta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Essa foi a notícia que o soberano Deus deu ao seu servo. Uma comissão ordenada ao mensageiro escolhido. Foi um mandato direto, bem definido e sem rodeios. Mas qual foi o comportamento de Jonas diante da notícia? Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Nós lemos no texto. Ele desceu até Jope, um porto marítimo acessível. De lá, pretendia ir até Tarsis, talvez o sul da Espanha, o lugar mais afastado de Nínive que ele conhecia. Ele pagou para ir longe da presença do Senhor. O seu comportamento foi uma resposta desobediente. A sua fuga tinha um propósito: escapar daquela missão. Uma incumbência difícil dada a um hebreu bairrista. Jonas, um hebreu bairrista. Assim ele buscava evitar a conversão dos ninivitas, pois não concordava com a preservação daquele povo. Uma nação que era uma ameaça constante a Israel. Nada menos do que o mais odiado inimigo dos hebreus naquele contexto. E Jonas sabia que a sua mensagem ofereceria uma chance de arrependimento, ou seja, uma oportunidade àquele povo. Faltava a Jonas entender a clemência do Senhor. Israel não possuía o monopólio do plano redentor. As notícias e os comportamentos. Nesse primeiro aspecto que vemos, a notícia de Deus a Jonas e o comportamento do profeta. Mas nós temos também neste trecho a notícia de Jonas aos marinheiros. A desobediência de Jonas não afetou apenas a ele. Como com a tormenta o navio estava a ponto de se despedaçar. Mas o profeta rebelde dormia profundamente no porão. Com medo, os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Em apuros, visando achar o culpado, eles lançaram sortes, uma forma comum de adivinhação no mundo antigo. Mas o soberano, ele governava e governa até mesmo sobre as sortes. E não teve jeito. Jonas foi acusado através da adivinhação. E os marinheiros o enquadraram com várias perguntas. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Foi um verdadeiro inquérito. Acossado, Jonas praticamente respondeu algumas delas, apenas algumas. Mas, com profundidade, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa foi a notícia que Jonas deu àqueles marinheiros. E qual foi o comportamento deles diante desta notícia? Dá para analisar isso a partir da reação imediata que eles tiveram. Os homens ficaram possuídos de grande temor. Temos aí no versículo 10. A visão religiosa deles não alcançavam aquela dimensão. E assim ficaram impressionados com a amplitude do poder daquele Deus de Jonas. Deus não era somente uma divindade pessoal ou familiar. O Senhor de Jonas ultrapassava uma extensão nacional, uma região geográfica apenas de domínio divino, como muitos criam na época. Ele era o supremo criador dos céus, da terra e do mar. Perceba que eles nem requereram outras respostas do profeta. Nesse ponto dá para compreender a expressão deles. No versículo 10, que é isso que você fez, Jonas? Que é isso que fizeste? Sabe, irmãos, às vezes os ímpios nos enquadram e nos surpreendem. Porém, com o andamento dos fatos, eles foram até além. Ao concluir que deveriam jogar Jonas ao mar,
eles clamaram e rogaram ao Senhor que não os culpasse e expressaram uma verdade teológica profunda, fundamental. Está aí no versículo 14. E não nos faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente. No final aí nós lemos: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. A síntese do comportamento desses homens, ela está no versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O tema desta noite: as notícias e os comportamentos. Aqui temos a notícia de Jonas aos marinheiros e os comportamentos destes homens que nos impressionam. Mas temos também no texto a notícia de Deus ao peixe. Por mais estranho que pareça, vejamos esse prisma também. Ele nos mostra a soberania de Deus sobre a natureza e a criação. Para isso é preciso algumas considerações iniciais. São várias as interpretações da história de Jonas. Têm sido sugeridas 4 abordagens distintas. Uma delas compreende o livro como uma parábola, um conto fictício que transmite verdades religiosas. Elas são bem mais ilustradas pelos ensinos de Jesus no Novo Testamento. Mas temos também parábolas no Antigo, como a parábola de Natã a Davi, quando Natã idealizou um homem pobre e a sua cordeirinha. Os irmãos conhecem essa história. Assim, ele levou Davi ao reconhecimento daquele erro. Alguns entendem o registro de Jonas dessa forma, como uma parábola, uma narrativa imaginária com um fundo moral útil. As intervenções sobrenaturais são meras invenções dentro dessa perspectiva. Na realidade, Deus não lançou uma tempestade no mar, tampouco deparou um peixe para tragar a Jonas, nessa perspectiva que considera este texto como uma parábola. Mas, embora dentro dessa perspectiva, isso não é lógico e racional que um peixe engula um homem e tudo mais, existe a forma de entendimento como uma narrativa histórica e profética. É nessa forma que cremos. Jesus também usou essa abordagem quando citou o relato, uma abordagem histórica e profética, firmemente enraizado numa realidade histórica ali naquele contexto. Todo o livro retrata a soberania universal de Deus. O Senhor governa toda a sua criação e ela o obedece. É desta forma que Deus manda em tudo e em todos, é assim que cremos. Assim podemos entender as notícias de Deus à sua criação, as ordens ao mar, as ordens ao peixe e a tudo que ele criou, quando ordenou, por exemplo, ali o movimento do oceano. Quando designou aquele grande peixe, nós temos isso aí no versículo 17. Bem como quando deu a notícia ao grande peixe. Onde está? No capítulo 2, versículo 10. Nós lemos: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 2, versículo 10. A notícia de Deus ao peixe, a ordem do Senhor ao peixe. Falou o Senhor ao peixe. O peixe foi um instrumento de Deus para o resgate do servo dele. Poderia ter sido usado para a eliminação do profeta, mas foi um meio de libertação para o êxito daquele projeto. Então nós vemos a notícia de Deus para o peixe, para a sua criação, o Deus que ordena o universo, o Deus soberano, as notícias e os comportamentos. É o que nós temos deste texto para o nosso crescimento. Mas temos, Igreja de Cristo, também um outro prisma no texto, que é a notícia que chegou ao rei de Nínive. Jonas pregou, e é assim que ele dizia: ainda 40 dias
e Nínive será subvertida. Isso está no capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, desde o maior até o menor. Proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco. Daí aconteceu algo muito significativo nesse episódio. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Está aí no versículo 6 do capítulo 3, se você olhar. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Podemos imaginar quantas notícias um rei recebe. Notícias de guerra, notícias administrativas, notícias as mais diversas. Mas uma coisa ninguém pode alegar de forma contrária. Essa foi a notícia mais importante da vida daquele rei. Nenhuma notícia que ele recebeu superou a notícia desse dia. E qual foi o comportamento dele diante desta notícia? Em primeiro lugar, ele levantou-se imediatamente do trono. A autoridade real deu lugar à humildade penitente. A notícia não vinha de um rei humano, mas do Rei dos Reis. Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco. Perceba o comportamento deste rei. Uma vestimenta grosseira, este pano de saco, e também desconfortável. Uma roupa rústica, feita geralmente na época de cabelo de cabritos ou de crina de animais. E esta condição expressa o sentido físico da penitência e da contrição. E ele trocou ainda o seu trono por uma cama de cinzas. Assim, o rei foi solidário ao sentimento que emergiu do povo. Ele pactuou com a contrição daquela comunidade. Proclamou um edito real, em obediência à mensagem, em obediência àquela notícia. Ordenou orações, rituais de lamentação e um jejum. Ele decretou: clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Está aí no capítulo 3, versículo 8. Esse apelo se dirigia ao mais proeminente dos pecados, pecados típicos ali dos ninivitas, violência física e injustiça social, marcas registradas daquele povo. Assim, o arrependimento de Nínive estava completo. Alguns historiadores identificam esse rei, esse monarca, como Adad-Nirari III. Adad-Nirari III. Ele reinou de 810 a 783 a.C. e adorava a um único Deus naquela época e naquela região. E empreendeu também várias reformas religiosas ali, dentre aquele povo que recebeu esta mensagem. As notícias e os comportamentos. Vemos aqui a notícia que chegou ao rei de Nínive, o comportamento daquele rei, comportamento daquele povo. Querida Igreja de Cristo, concluindo o nosso encontro nesta noite, o nosso estudo, nós temos que todos os dias nós recebemos notícias variadas. Vimos hoje as notícias e os comportamentos a partir dos registros aqui do livro de Jonas. A notícia de Deus a Jonas, a notícia de Jonas aos marinheiros, a notícia de Deus ao peixe, a sua criação ao mar, a notícia que chegou ao rei de Nínive. Você também tem recebido notícias de diversas fontes, de diversos modos e tipos. Como pessoa consciente, você reage diante delas e eu também.
O que você tem feito das notícias dadas por Deus à sua vida? Qual tem sido o seu comportamento diante dessas notícias e eu também, o meu comportamento? Vamos pensar e vamos refletir na presença do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.